Aparentemente, Alexandre de Moraes vem se mostrando bastante confortável com o conteúdo apresentado pela série de reportagens da Folha de São Paulo, já que a última do nosso ilustre ministro foi uma medida em que Alexandre mandou investigar quem vazou as informações para a imprensa. Ou seja, a manchete ideal para essa coluna seria: Alexandre de Moraes manda investigar o gabinete de Alexandre de Moraes. Como diz o ditado, seria cômico se não fosse trágico. Eu sou a Geisiane Freitas e esse é o Na Veia. Aqui eu te conto que não querem que você descubra, mas que você precisa saber sobre política e atualidades. O 7 de setembro está chegando e essa data sempre nos lembra da importância de estarmos unidos como nação. Entrando em gazetadopovo.com.br/pátria sem acento, você vai poder assinar o jornal pagando somente R$ 1,90 por mês durante os 6 primeiros meses. A Gazeta do Povo está muito comprometida em construir um país melhor, com mais liberdade. Por isso, assine a Gazeta do Povo. Há pelo menos 5 anos, a direita brasileira vem denunciando a militância política que se instalou no judiciário e como o poder de justiça do país, por meio da Suprema Corte, assumiu um papel de agente político e de legislador, o que significa ignorar a Constituição e, portanto, agir de maneira ilegal do ponto de vista do direito. Contudo, há 2 semanas, os rumos da política brasileira ganhou novos capítulos quando o jornal Folha de São Paulo, por meio do jornalista Glenn Greenwald, trouxe a público diversas trocas de mensagens de membros do gabinete de Moraes que revelam que houve o uso do TSE para perseguir opositores políticos a mando de Alexandre de Moraes. Não que seja uma novidade para a direita a perseguição escancarada que é sofrida por ela. As contas em redes sociais derrubadas de maneira completamente autoritária e podando a liberdade de expressão, ou os estrangulamentos financeiros que acontecem por meio de bloqueios de contas bancárias e multas absurdas, ou os processos jurídicos sem cabimento, ou os inquéritos sem respaldo na lei, a campanha de difamação e calúnia promovida pelo conglomerado de comunicação, que não à toa recebem verba pública, e as prisões arbitrárias formam um pacote de tratamento que é dado a todo cidadão que ousa discordar da hegemonia da esquerda. Há pelo menos 5 anos estamos falando sobre como o poder judiciário foi corrompido e transformou o Brasil em uma ditadura travestida de democracia. Mas os dados da Folha trazem materialidade sobre a articulação de criar relatórios e provas para inquéritos como o da fake news, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e ações realizadas por meio de seu gabinete. Alexandre de Moraes, por meio do juiz Ayrton Vieira, que é uma espécie de auxiliar do gabinete de Moraes, e do perito criminal Eduardo Talhaferro, que chefia a assessoria especial de enfrentamento à desinformação, que na realidade servia para caçar opositores políticos. Aliás, Talhaferro foi preso em 9 de maio de 2023 sob acusação de agressão física à esposa e disparo de arma de fogo. De acordo com a Isto É, que teve acesso ao boletim de ocorrência, Talhaferro chegou em casa alterado e discutiu com a esposa e disparou a arma. Embora o caso tenha sido registrado como violência doméstica na delegacia de Caieiras, sobre esse tema, certamente nós não ouviremos uma única feminista falar a respeito. As mensagens que a Folha revelou dão conta de conversas entre Ayrton e Talhaferro sobre a produção de relatórios que foram feitos a pedido de Alexandre de Moraes e que tinham como objetivo criminalizar políticos e jornalistas da direita. Quando perguntado a respeito da série de reportagens da Folha, o STF sempre solta uma nota padrão em que afirma que as ações tomadas pela AAEED estavam de ciência da PGR e estão em conformidade com a lei. Não houve uma única palavra vinda do Alexandre de Moraes no sentido de preocupação com a informação vazada. Pelo contrário, a preocupação é investigar quem vazou a informação, não a informação em si. Após vir à tona as ordens dadas por Moraes, o ministro abriu um inquérito sigiloso para investigar quem é a fonte da Folha de São Paulo.
pois, de acordo com o inquérito, há indícios de origem criminosa. Isso não é verdade, uma vez que a Folha, desde o primeiro momento, deixou claro que as mensagens que foram obtidas ali para as matérias foram obtidas de maneira legal e sem uso de hackers. Além disso, tal inquérito fere um direito constitucional, que é a garantia do sigilo da fonte para o jornal. Por motivos óbvios, a fonte tem o respaldo em se manter sigilosa, porque sem isso não existiria, por exemplo, o jornalismo investigativo. Mesmo assim, a Polícia Federal intimou o Eduardo Talhaferro para depor e prestar esclarecimentos sobre um possível vazamento vindo da parte dele. Outro desdobramento da Vaza-Toga tem relação com a PGR, que, de acordo com a Folha, mensagens mostram que a PGR, sob o comando de Augusto Aras, contestou o uso desse maquinário do TSE para produzir documentos para munir inquérito da fake news. De acordo com a PGR, o gabinete chefiado por Moraes estava, abro aspas, atuando em situações alheias ao combate à desinformação no processo eleitoral, passando a monitorar redes sociais de pessoas que convocaram manifestações contra a viagem de ministros do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos para participação em evento privado em Nova York, fecho aspas. Ou seja, a PGR já havia reconhecido em 2022 algo que a direita brasileira já alertava há pelo menos 4 anos à época. Outro fato que deve ser dito é que Alexandre de Moraes, após a Vaza-Toga, tem respondido que a PGR estava de acordo com as medidas tomadas em seu gabinete e que respeitava a constitucionalidade. Com o novo vazamento, nós vemos que nenhuma das coisas tem respaldo na verdade, que não há preocupação de Alexandre de Moraes e seus apoiadores em responder acerca das ilegalidades que reinam no STF não é nenhuma surpresa. É evidente que quem está disposto a bloquear recursos financeiros, a prender, a bloquear redes sociais, a cancelar passaporte e chamar senhoras idosas de golpistas, não está disposto a restaurar a democracia no país. Por isso, a pergunta que não quer calar é: cadê o Senado? Na esfera da realidade, não existem crimes ou ataques à lisura do processo eleitoral ou às instituições democráticas. Aliás, a democracia reside em terreno onde existem ideias opostas. A partir do momento em que um poder decide que apenas as ideias que ele quer têm aval para circular na sociedade, no mesmo instante a democracia é ceifada e surge no seu lugar um Estado totalitário, que é o caso do regime brasileiro. Alexandre de Moraes e todos aqueles que o apoiam não são democráticos, são totalitários que não aceitam as críticas, as medidas impostas, antidemocráticas e autoritárias que são impostas por ele e todo aquele que tem a opinião contra o mainstream que eles dominaram. A ditadura brasileira traz a inovação de não tirar a palavra democracia da boca e, na prática, ser radicalmente antidemocrática. Nas terras tupiniquins, todo aquele que defende a verdadeira democracia é caçado, punido, preso, desmonetizado, chamado de fascista ou, como no caso do Clesão, pode ser até morto. Os tempos sombrios que a esquerda tanto se refere são os que os brasileiros vivem agora.